Estamos de volta e conforme combinado no bloco anterior, a gente traz agora informações sobre o trânsito da nossa cidade, também sobre as operações, o serviço, o trabalho realizado pela Polícia Militar na cidade de Rolim de Moura e região. Então nós estamos recebendo dois convidados hoje, até agradeço o comandante Tiago Rafael Campos, que está aqui com a gente, comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar, junto com o comandante da 1ª Companhia do 10º Batalhão, o Tenente Rodrigo, que está na administração também. E eles vão trazer para a gente hoje dados, números, estatísticas, tudo que vem acontecendo nos últimos dias. E foi feito também um levantamento aqui na cidade de janeiro a abril sobre o número de operações, as ocorrências, os atendimentos que foram realizados, né? Então, tudo isso será debatido. E eu quero aproveitar também para pedir para você que está em casa, se você quiser tirar alguma dúvida, quiser fazer algum questionamento, aproveite esse momento mandando a sua mensagem para o nosso telefone celular, que é o 984993739. Já está aí no rodapé do vídeo. Bom dia, ou já boa tarde para vocês, bem-vindos ao programa. Eu vou começar então com o comandante. Comandante, hoje a cidade de Rolim de Moura já não é mais aquela cidade tão pacata que nós tínhamos há algum tempo atrás. E com essa troca de comando, é importante a população também ter essa aproximação com vocês, conhecer quem está à frente hoje do 10º Batalhão, até para que quando precisar ter essa abertura, né, porque se sente mais próximo das pessoas. Então é importante também a participação de vocês num programa como esse, para a população conhecê-lo um pouco mais. Bem-vindo. Boa tarde, Gislane. Uma grande satisfação estar aqui com vocês no teu programa e eventualmente esclarecer as dúvidas que os teus telespectadores possam ter. É uma enorme honra para a Polícia Militar estar aqui e poder divulgar um pouco do seu trabalho. Nós tivemos um ótimo início de ano, com alguns dados relevantes, e o serviço tem progredido bem, né? Então, que nós pudermos nos comunicar melhor com a população, será um grande prazer. Hoje a gente também vai falar bastante sobre o trânsito aqui do nosso município, né? Comandante Rodrigo, bem-vindo ao programa. Já é da casa, né? Já veio aqui outras vezes, inclusive, para a gente também falar sobre esse tema, e as coisas não estão muito bem, né, na cidade relacionada ao trânsito, infelizmente. Boa tarde, Gislane. Boa tarde aos telespectadores que nos assistem nesse momento. Realmente é uma satisfação, né, a gente estar aqui para poder falar um pouco do que o 10º Batalhão está desenvolvendo e desenvolveu agora nesses praticamente primeiro semestre. E falar diretamente sobre a matéria de trânsito, né? Há algumas coisas a serem esclarecidas, outras a serem realmente pontuadas. Então a gente está aqui para esclarecer o que for necessário. Inclusive eu recebi também da assessoria de vocês os dados da produtividade, né, de janeiro a abril. E a gente está com essa imagem aí, pode até colocar na tela, meninos, aberto para a gente falar um pouco. De janeiro a abril, então, foram 25 armas de fogo apreendidas, né? A gente vai começar falando sobre isso, depois a gente fala um pouco mais sobre o trânsito, pode ser? Agora, sobre esse trabalho, o número aumentou relacionado a outros anos? O que a gente pode falar sobre as armas de fogo apreendidas? 25 no total até o mês de abril, provavelmente já aumentou esse número. Então, Gislane, nós estamos em débito porque ainda estamos produzindo informações mais precisas em relação ao ano passado. Nós temos uma ruptura na estatística, porque todos nós sabemos, imagino que a população saiba, o 10º Batalhão ele foi elevado à condição de batalhão no ano passado, né, em meados do ano passado. Então as nossas estatísticas eram compartilhadas com o CACUAL, né? Mas nós já observamos um aumento na apreensão, tanto na recuperação de veículos furtados ou roubados, como também na apreensão de armas de fogo. No ponto, em relação às armas de fogo, esse aumento se deve muito especificamente às ações rurais que a Polícia Militar tem realizado, não só nas proximidades de Rolim de Moura, mas em toda a zona da mata, né? Alta Floresta, Alto Alegre dos Parecidos, Nova Brasilândia, tem nos dado bons resultados nas abordagens que estão sendo produzidas e na localização dessas armas de fogo nas mãos daquelas pessoas que não deveriam portar. Esses números que a gente vai falar aqui hoje, então, é referente a todo o 10º Batalhão, que corresponde a Rolim de Moura e a Zona da Mata, é isso? Perfeito. Todo o 10º Batalhão
nesse ano de 2019. Certo. Então, além das 25 armas que foram apreendidas, teve também 465 prisões em flagrante, 16 TCOs, é assim que vocês falam? TCOs realizados, o que significa? O que é o TCOs? TCO é denominado termo circunstanciado de ocorrência, que é uma possibilidade dada por uma lei, a Lei dos Juizados Especiais de 1995. A Polícia Militar, as polícias militares no Brasil há alguns anos vêm desenvolvendo a possibilidade de registrar a ocorrência no local do evento, no local que aconteceu a ocorrência, evitando que as guarnições fiquem imobilizadas em delegacias, com procedimentos cartorários, tornando mais ágil. Bem mais prático também, né? Muito mais prático. E agora, associado com a gente chama de tecnologia embarcada, a Polícia Militar começou a registrar ocorrências em tablets e em smartphones. Então, isso possibilita também a lavratura de termos circunstanciados. São aqueles crimes de menor potencial, como uma perturbação do sossego, eventualmente uma desobediência, uma rixa, crimes de menor potencial. Legal. Teve ainda, olha, na verdade foram 22 veículos recuperados, infelizmente aí um número já bastante alto pelo tempo, né, como eu falei, até o mês de abril. E praticamente todos os dias a gente fala sobre veículos que são recuperados. Esse número também eu tenho certeza que aumentou bastante, porque eu vi que na semana passada já outros veículos também foram recuperados. 1.552 atendimentos registrados, é um número bastante alto também. E além disso, mais de 745 quilos de drogas apreendidas. O número de apreensões e também o tráfico de drogas ainda continua bastante intenso na nossa região, certo? Com certeza, nós temos um grande problema. Lógico que não é um privilégio de Rolim de Moura, nem da região. O tráfico é endêmico no Brasil inteiro, mas Rolim de Moura concentra, né, infelizmente, o cometimento desses crimes na nossa macro-região, não só na Zona da Mata, mas na região do Rio Machado, Cacoal, Pimenta Bueno. E esses aumentos, qual que é a política que nós estamos tentando imprimir? Eu tive a grata satisfação de receber o comando de um amigo, do Capitão Rodrigues, que fez um trabalho esplêndido, pavimentou um caminho brilhante. Só que nós identificamos sempre vai haver oportunidade de melhoria, né? E uma dessas oportunidades é nos aproximarmos dos policiais, valorizarmos o trabalho dele. O resultado que nós esperamos é um aumento do número de abordagens. A Polícia Militar abordando mais pessoas suspeitas, ela consegue produzir mais, né? Então, por exemplo, da recuperação de veículos. Esse número, mais uma vez, eu compartilho com as ações e operações rurais, que denominamos de Operação Paz no Campo, e também, muito especificamente no assunto que talvez você vá abordar logo mais, os policiamentos de trânsito, tanto as fiscalizações ordinárias, comuns, dia após dia, quanto as operações que nós realizamos em parceria com o DETRAN, que são as operações Lei Seca. Esse aumento da abordagem policial tem nos propiciado produzir mais e, consequentemente, levar mais segurança para a população. A gente vai adentrar ainda nesse assunto bastante sobre a Lei Seca. Eu acredito que daí seria o comandante o Rodrigo para a gente conversar um pouquinho mais. Tem vários questionamentos da população a respeito disso. Eu sempre falo que às vezes a população cobra um pouco da polícia e na verdade é um trabalho que vocês estão dando um apoio porque é um trabalho do DETRAN, certo? O trabalho da Lei Seca. Mas já que o comandante comentou aqui sobre o trabalho que foi deixado pelo antigo comandante na cidade de Rolim de Moura, um questionamento que já foi feito hoje no início do programa, quando eu comentei que vocês estariam aqui, sobre o patrulhamento. Já a gente fala do acidente, tá? Eu sei que é o principal motivo que vocês vieram, mas um dos questionamentos foi sobre a patrulha escolar. Hoje nós temos uma escola aqui no nosso município que com frequência a gente noticia o número de roubos, furtos, né? Muitas coisas que acontecem. A escola aqui do bairro, uma escola estadual, e o antigo comandante, ele havia feito uma conversação, não sei se formal ou informal até, com os vereadores da casa, para tentar melhorar essa situação aí da patrulha escolar. Esse projeto, ele pode ter continuidade? Qual que é a possibilidade disso acontecer e de essas escolas receberem uma atenção ainda mais especial, principalmente no período noturno? Perfeito. É um grande ponto de interesse da Polícia Militar. E inclusive um grande ponto de interesse profissional meu, né? Numa pequena trajetória, eu sempre tentei realizar policiamentos de proximidade com as escolas. Nós realizamos, Gislane, salvo engano, há 40 dias, um pouco mais, um pouco menos, uma reunião muito natural com diretores
das escolas, foi muito produtivo, os diretores muito sensíveis compreendendo que a demanda da Polícia Militar é enorme, em razão da Polícia Militar ser muito versátil. Imagine você, nós estamos falando de meio ambiente, ações penitenciárias, trânsito, enfim, né? Mas nós já começamos um trabalho com as escolas, criamos um grupo de WhatsApp, e é o único grupo que nós temos fora do meio policial, tão grande é o nosso interesse de nos relacionarmos com as escolas. A corporação, a nível de comando geral, já trabalha e está bem afunilada numa estratégia para possibilitar um policiamento escolar dedicado, que serão, arrisco dizer, que pode ser implementado com o apoio de policiais militares da reserva convocados para atuar. É uma estratégia que o comando da corporação já está a trabalhar. Aqui nós temos um núcleo de atividades sociais em Rolim de Moura, que não estava exatamente estruturado, e esse núcleo cuida de ações sociais. PROERD, Patrulha Maria da Penha, Polícia Mirim. E esses policiais, sob a chefia do Sargento Evangelista, um excelente policial, já têm uma proximidade histórica com as escolas. Então, por meio deles, nós estamos fazendo essa aproximação na escola. Coincidentemente, não sabia que você faria essa pergunta. Estivemos hoje em uma escola, Cândido Portinari, visitamos lá, falamos brevemente com o diretor, mas nós temos sim uma estratégia a ser lançada com as escolas, com a realização de palestras, com pontos base que a primeira companhia já tem desencadeado. Todas as guarnições de rádio patrulha, elas têm obrigatoriamente que fazer uma visita qualificada, né? Não é aquela visita apenas de operação presença, de ação presença. Infelizmente nós não podemos fazer tanto, mas é inquestionável que a Polícia Militar vai se aproximar muito das escolas. Comandante, hoje nós temos um número de policiais que podem realizar esse tipo de serviço. A companhia, o batalhão já tem assim, um número que consegue atender? Que há algum tempo foi um pouco defasado o número de policiais, né? Como que está hoje? Nós temos um efetivo não ideal, digamos assim, em que pesem serem profissionais abnegados, esforçados e se multiplicam. Mas nós temos um número não ideal. A corporação e o governo, eu sei que estão atentas a isso. Em que pese o número, a quantidade dos policiais não serem a que nós esperamos como ideal, nós conseguiremos fazer algum trabalho. De repente, para fazer um policiamento escolar dedicado, exclusivo, imaginemos 3 policiais percorrendo uma rota sem fim entre as escolas, certamente nós precisaremos de um aporte. Mas nós vamos atuar com criatividade, nós vamos falar de trânsito. Uma das ações de trânsito é também pela via preventiva, aí nas escolas falar sobre trânsito, nas empresas falar sobre trânsito, mas temos sim interesse em estar muito próximos das escolas, porque eles são alvos para a comercialização da droga, para um crime sexual, tem as violências próprias entre os alunos que nós assistimos há algum tempo, mas a Polícia Militar vai estar próxima, sim. Em que pese o efetivo ser reduzido. Comandante, eu sei que a gente tem muitos temas a serem debatidos aqui, né, que tem a ver aí com o policiamento, com o trabalho de vocês, mas como a gente falou, acho que o foco hoje seria mais a gente falar sobre o trânsito, então agora eu vou me dirigir ao comandante da primeira companhia, o Tenente Rodrigo. Eu separei alguns dados aqui, eu sei que vocês também têm algumas estatísticas, alguns outros dados. Um dos dados que eu busquei é sobre Rolim de Moura do ano de 2018, agora no final do ano, em dezembro, mais de 42 mil veículos. Então, é um número bastante alto, muito expressivo, né? Desses mais de 42 mil veículos, nós temos 25% do total sendo automóveis, 7,2% sendo caminhonetes, 8% apenas caminhões, ônibus, né, os carros maiores, e 60% motocicleta, motonetas. Então a gente vê aí, né, um trânsito bastante cheio. Ainda acompanhado desses dados, nós temos um número de irregularidades desses veículos, que são mais de 16 mil veículos irregulares transitando pela cidade. E a frota cresceu, né? Eu anotei aqui, a frota cresceu 6 vezes mais do que o número de habitantes desde o ano de 2014, sendo que para cada 1,35 habitantes existe um veículo, ou seja, até as crianças hoje provavelmente, aí, né, se for fazer a estatística certa mesmo, tem ali um veículo. Então, é um número bastante alto e eu acredito que por esse número ser bastante alto, existe também um índice muito grande de acidentes na nossa cidade.
O que podemos fazer, comandante, para melhorar? Claro, sem falar aí da reciclagem dos condutores, né? Que as pessoas hoje, infelizmente, muitas já estão saindo da autoescola como se nunca tivesse passado por lá. Então, a gente pode dizer que o início mesmo é a ação da população mesmo, né, a pessoa pensar um pouco melhor antes de pegar um veículo e sair nas ruas? Bem apropriada a tua abordagem no que concerne a esses números, porque nós partimos do seguinte ponto: 98% dos acidentes que acontecem, a responsabilidade não está atrelada ao veículo, mas ao condutor. Então, 2% está atrelado a problemas de veículo, seja mecânico ou seja de outra ordem. Então, o que nós percebemos nesse sentido aí, e um número importante, é que 60% desses veículos da nossa frota em Rolim de Moura corresponde a motocicleta e motoneta. E aí nós vamos para um ponto importante disso. O ponto importante é, quando o condutor, principalmente de motocicleta, ele pega seu veículo, observa-se o quê? O capacete, por exemplo, não está afivelado, o motociclista não está com calçado adequado, né, que possa trazer segurança para ele. E um dado importante, velocidade. O problema é que as pessoas pensam que devem andar correndo nas nossas vias. Se você pegar de um ponto a outro de Rolim de Moura, vamos aqui dizer, da 180 a 188, nós teremos aí 8 quilômetros vamos dizer assim, podemos colocar de perímetro urbano de Rolim de Moura. Então, esses 8 quilômetros, qual é a velocidade que eu preciso desenvolver para me chegar ao meu destino? Eu garanto a você que não há necessidade de mais do que 40 por hora para esse condutor chegar ao seu destino. Então, veja que se nós pontuarmos aqui os horários que acontecem os acidentes de Rolim de Moura, são horários entre pico, né? 11h30 a 1 da tarde e entre as 17 às 19. Almoço e saída. Almoço e saída. E aí um ponto importante, a gente que, como eu utilizo o trânsito de Rolim de Moura no meu dia a dia, porque moro aqui e sou cidadão, então a gente para e observa assim, não se respeitam, ainda que de forma precária, a sinalização. Não respeitam a velocidade. Esse era o questionamento que eu ia fazer, porque a gente, me incluindo na população, na sociedade, a gente costuma sempre tentar achar um culpado. Nunca é o condutor que é o culpado. Não porque, né, aconteceu esse acidente, porque aqui não tem a placa, porque aqui não tem o semáforo, não tem ali o quebra-molas. Então, essa culpa aí não é da falta de sinalização, né? Não é questão de falta de sinalização, ela pode ser precária. Sim. Né? Mas ela não é o fator motivador ou preponderante para que tantos acidentes aconteçam. E a questão da desculpa, Gislaine, me aproveitando a oportunidade, a desculpa ela sempre existe desde o Jardim do Éden. Porque quando Deus perguntou para o homem, homem, o que fizeste? Ele falou, não, foi a mulher que me deste. Então a desculpa já vem desde o Jardim do Éden. Então sempre alguém vai procurar colocar culpa em alguém. Né? Mas a velocidade, o capacete afivelado, o cinto de segurança, né? A gente tem dados, e isso dados científicos comprovados, que a pessoa que, por exemplo, que bate o seu veículo a 60 por hora, uma criança que está atrás, ela tem, por exemplo, ali em torno de 20 a 30 quilos, o peso dela chega a mais de 8 toneladas. Então, assim, qual é a dificuldade de você entrar no seu veículo e puxar o cinto de segurança? E aí nós vamos para um ponto importante. A notificação ela só é autuada porque existe alguém que dê causa a essa autuação. Então, muitos assim falam assim, mas a polícia só multa. Então, vamos acabar com aqueles que fazem por onde levar multa, né? E na verdade não é multa, porque o que nós fazemos é o auto de infração. E o auto de infração, ele tem o devido processo legal. A pessoa, ao ser autuada, ela só vai ser multada pela autoridade de trânsito, porque a Polícia Militar não multa. A Polícia Militar, conforme o artigo 23 do CTB, ela é agente da autoridade de trânsito quando convênio firmado. Então a gente só atua porque nós temos convênio firmado com o Detran. Então o condutor ele só vai ser autuado, só vai ser multado, podemos assim dizer, pela autoridade de trânsito quando todos os trâmites se assim entender, a defesa prévia, depois recorrer ao JAR, depois ele fazer tudo isso. Né? Então, essas são as observações iniciais que a gente tem que pontuar. Hoje a autuação, qual a que mais acontece? É a falta de regularidade mesmo? Capacete, calçado, é isso? Nós temos algumas infrações pontuais e visíveis em Rolim de Moura. Primeiramente, nós podemos dizer que a jugular é um grande problema. E as pessoas também acreditam que o capacete não tem prazo de validade, mas tem, né? O capacete tem prazo de validade. Inclusive, a resolução 453, que normatiza algumas das especificações do capacete, atrás lá que o capacete
ele deve ter sim o selo de certificação do Inmetro. Inclusive, por não ter esse selo e estar fora do prazo de validade, ele pode ser autuado no artigo 169 do CTB, tá certo? Então, assim, a questão da jugular, a questão do chinelo, né? Eu vou colocar no chinelo porque é o que mais a gente se percebe. A questão, por exemplo, partindo para o outro lado, a questão do cinto de segurança, a questão dos insufilmes e assim, como orientação à população que nos assiste agora, o CTB ele veda de forma categórica a questão de película refletiva. Não há previsão legal para a película refletiva. Não pode usar. Não há previsão legal. O CTB veda. Da mesma forma também que o CTB traz algumas normas no que concerne a película e aquela que o pessoal mais utiliza, a película escura. Só que, todavia, essa película, quando não há o aparelho chamado translux para aferição, essa película deve estar de acordo com a resolução 254, que tem que trazer a chancela, trazendo qual o percentual de luminosidade no vidro, laterais, né, e atrás. E essa chancela, que é o carimbo, como muitos falam, essa chancela, ela tem que estar com o nome da empresa, né? Então, assim, sempre perguntam, mas você não tem um aparelho. Todavia, a resolução, no artigo 7º, elas nos dá total autonomia para autuar os condutores quando abordado. Os pais ainda têm dificuldade de entender qual é o lugar da criança no veículo, seja no carro ou na motocicleta. Isso também é bastante comum aqui na nossa cidade, né? Com certeza. E aí, nós aqui chamamos a população para refletir nesse ponto em que você tocou, que é principalmente quando você traz criança ao meio da motocicleta ali em 3 pessoas. A gente entende, claro, eu como pai, a gente entende que às vezes a dificuldade financeira que o pai muitas vezes tem ali só a sua motocicleta e tem que levar seu filho para a escola, tem que levar a sua esposa para o trabalho. Todavia, a gente muitas vezes falta disciplina. Disciplina o quê? Disciplina no horário. Por exemplo, só estou dando um exemplo aqui, não estou aqui chamando a atenção de ninguém, mas, por exemplo, se eu tenho que deixar meu filho 7 horas no colégio e a minha esposa 7h30 no trabalho, qual seria a disciplina? Então, um exemplo, eu saio de casa às 6h40, deixo meu filho, retorno às 6h50 e deixo a minha esposa no trabalho. Então, assim, e detalhe, quando você coloca o seu filho entre você e outra pessoa, enfim, no meio, essa criança ela está totalmente vulnerável. Totalmente vulnerável. Um acidente, pode ter certeza, essa criança vai mais sofrer num acidente, caso venha a ocorrer. Então, assim, a gente orienta a população, o Código de Trânsito, ele veda, inclusive, no que concerne essa vedação, a pessoa que for autuada por criança abaixo de 7 anos, nessa condição, a CNH dele é suspensa e ele tem que voltar para a reciclagem. Em outras palavras, ele tem que fazer novamente a sua CNH. Então, ela é uma notificação, uma autuação muito pesada. Então, é só uma reflexão que a gente chama a população para fazer. Os pais questionam aí no caso de levar o filho para a escola, numa situação como essa. Olha, eu não tenho veículo, o único veículo que eu tenho é a motocicleta, né? Isso também é bastante questionado para poder levar a criança, porque as crianças já estudam a partir de 3 anos, 4 anos de idade. Mas aí a gente não pode tentar solucionar um caso não observando o que prevê o CTB. Né? Obviamente, a gente assim, entende, a gente tem que seguir. Agora, a pergunta que a gente faz, eu assumo esse risco, mas dados esses dados que nós temos de acidente de trânsito, né? Porque a gente tem feito autuações e a gente tem feito policiamentos voltados. Só que eu falo para você, com certeza, moro aqui em Rolim de Moura há mais de 30 anos, com certeza. A gente pode sim, obviamente no futuro, colocar aqui 4 viaturas para trabalhar especificamente no trânsito. A gente não consegue de forma didática, porque muitas vezes é o condutor que não respeita velocidade e sinalização. Se o condutor respeitasse pelo menos velocidade, respeitasse preferencial, né? Respeitasse, por exemplo, o condutor do carro ou da caminhonete, respeitasse o condutor da motocicleta e o condutor da motocicleta andasse de forma adequada na via, certamente esses índices seriam diminuídos, né? Então, de fato, não tem como você sanar um problema criando outro, e aí não tem como. Temos muitos condutores nervosinhos aí no trânsito de Rolim de Moura, aquele pessoal do bate-boca, isso é muito frequente também, comandante? Com certeza, né? Temos muitos condutores que não respeitam até o próprio
o próximo. A dificuldade, por exemplo, a dificuldade do condutor que entender que quando ele não está em deslocamento, ele se mantém à direita da via ali para que os outros veículos possam passar. Então, assim, muitas coisas que os condutores acabam não respeitando, coisas básicas que muitas vezes aqueles que frequentaram a autoescola deveriam, em tese, saber o que estão praticando, porque, em tese, são habilitados para essa situação. Não tem o que se falar daqueles que não são habilitados. A princípio, até porque, sem habilitação, é auto de infração. Não tem o que se cobrar daquele que não foi devidamente habilitado para o caso. Nós temos hoje a cidade com pistas bastante largas, inclusive algumas que foram feitas atualmente que não tem a sinalização, como a gente falou, ainda é precária a sinalização do nosso município. E aí a gente se questiona, né? Imagina se o veículo pudesse voar. Meu amigo, seria bem complicado, né? Então, temos que respeitar também a velocidade para a gente estar evitando aí transtornos maiores. Eu gostaria que a gente falasse um pouco sobre a lei seca, até para a gente poder esclarecer alguns pontos que as pessoas têm muitas dúvidas. Eles associam muito a blitz à polícia. Avisar blitz também é proibido nos grupos, né? Vamos falar também sobre esse assunto que acaba incluindo também o trânsito, porque a gente sabe que já tiveram ocorrências registradas já de pessoas tentando furar o bloqueio da blitz da lei seca, principalmente. Primeiramente, falar de lei seca, nós temos que entender o seguinte: a lei seca ela não é exclusiva da Polícia Militar. A lei seca ela foi criada no estado de Rondônia em 2011, e aí, por força de convênio, Polícia Militar e Detran, né, foi estabelecido esse convênio, a Polícia Militar atua juntamente com o Detran. Então, inicialmente, é importante dizer isso aqui, como também é importante dizer, e aí eu chamo a atenção, que a Polícia Militar, enquanto agente da Autoridade de Trânsito, mediante convênio firmado, ela tem autonomia e autoridade para, mesmo não havendo a lei seca, fazer a autuação do artigo no que concerne a estar dirigindo sob influência de álcool ou qualquer substância que determine dependência psicoativa. Pois bem, isso está atrelado ao artigo 277 lá do Código de Trânsito Brasileiro, que diz assim, que todo condutor que se envolver em acidente ou for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido ao teste de altilômetro ou qualquer outro teste previsto em lei admitidos em direito. Então, partindo desse ponto, o que nós temos que falar sobre a Operação Lei Seca? E aí, às vezes, algumas pessoas confundem, né? Principalmente assim, eu parei aqui e não posso ser abordado. Pois bem, o artigo 1º do CTB diz assim, o trânsito se regerá dessa forma, parada, estacionamento, circulação. Ou seja, se eu estou com o meu veículo em via pública, o artigo 1º do CTB me dá amparo para fazer a autuação, me dá amparo para fazer a abordagem, né? No que concerne a questão de fuga, aí é o condutor que tem que analisar se é o que ele vai fazer. Obviamente, a pergunta é, quando eu furo um bloqueio da lei seca, ou qualquer outro bloqueio que a Polícia Militar esteja fazendo, quando eu tomo essa decisão, qual é o motivo que está por trás dessa decisão? É um motivo de trânsito? É um motivo criminal? Aí a pergunta é, a polícia tem como saber se não for atrás? Não, não tem como saber, né? Então, por isso que as abordagens são feitas, sim, e aqui friso mais uma vez, as abordagens continuarão sendo feitas, né? Independente da opinião ou não, principalmente daqueles que não conhecem a legislação, né? Porque nós lidamos com a legislação de trânsito há muito tempo, então, assim, os policiais, sim, estão orientados a fazer as abordagens, sim, a esses veículos que furam o bloqueio. Comandante, vocês separaram também mais alguns temas para a gente debater aqui hoje, né? Que eu vi. Pode falar? Como preferir. Eu não tenho nada pode falar. Eu esboçado. sei que, assim, porque eu separei alguns temas, né? Mas eu sei que provavelmente vocês também tenham separado alguns outros que são de relevância, que é de interesse levar para a população também, então pode ficar à vontade. Aproveitando o espaço, e a nossa assessoria faz questão de lembrar, ontem eu tomei conhecimento que está circulando uma mensagem relacionando a ação da Polícia Militar no trânsito, né? E aquela mensagem nós não sabemos quem tomou a liberdade de redigir, eventualmente pode ter sido até um colega policial que não estava munido de todas as informações, mas ela é inapropriada, a forma que ela foi posta é inapropriada. A Polícia Militar, trânsito não é nossa prioridade, né? O Tenente Rodrigo bem explicou, por ser um especialista ele fala com o coração de quem conhece. A Polícia Militar tem por dever manter o nosso trânsito seguro. O trânsito seguro é direito de todos nós, né? E as pessoas têm morrido, infelizmente. Crianças têm saído lesionadas cotidianamente. Hoje nós temos criança lesionada no trânsito.
As pessoas têm perdido o seu patrimônio, ou seja, porque tem seu patrimônio danificado por outro, ou porque tem que pagar, ressarcir algum prejuízo. Então, o trânsito causa algum transtorno. E a Polícia Militar, assim como outros órgãos, o DETRAN, o município, que é o principal órgão municipal, o principal órgão de trânsito é o município. Não é o DETRAN, não é a Polícia Militar. É o município. Então, nós queremos apenas, pelos métodos que nós temos, os mecanismos, construir um trânsito seguro, conciliando ações repressivas, como, por exemplo, a Operação Lei Seca, mas também investindo muito em palestras de conscientização. Então, só para pontuar em relação a essa mensagem que não partiu da Polícia Militar, a missão da Polícia Militar é tornar um trânsito mais seguro, mais correto e evitar que tantos acidentes aconteçam. Ótimo. Olha, se vocês quiserem abordar mais algum tema, fiquem à vontade. Eu até separei algumas imagens aqui para a gente ir mostrando ao longo do programa de apreensões de drogas que foram realizadas e também um acidente que aconteceu no último sábado, né? Vocês ainda contaram com o apoio de policiais do Distrito Nova Estrela, que justamente, como eu falei, não está muito fácil, né? Não está muito agradável as situações, estão várias ocorrências acontecendo e aí conta com esse apoio também. Nós sabemos que temos policiais hoje na academia que provavelmente logo também estarão por aqui, né? Não sei a quantidade que vem para a Rolim de Moura, mas sei que quanto mais melhor, até para a gente colocar em prática aí, né, os projetos de vocês da patrulha do trânsito, pelo menos 4 patrulhas, que foi o que vocês falaram aqui, foi isso, né? Eu só fiz uma, mas uma sabe, comparação. né? A gente trabalha assim. Comandante. E aproveitando, Gislaine, a gente sempre tem que entender que segurança pública não é só polícia militar que faz. Certo. Tá certo? Se eu tenho um problema no meu bairro, esse problema não é só da polícia militar. Né? É um problema no seguinte sentido, nós temos que juntos resolver aquele problema. A polícia militar era apenas um dente nessa engrenagem. Né? Então, quando nós falamos de trânsito, o problema não está na autuação. A gente sempre procura da seguinte forma. A gente não quer trabalhar diretamente com a autuação. Nós queremos trabalhar assim, orientando a população, buscando a população. Chegar a esse ponto da autuação é porque, de fato, não houve uma resposta adequada por aqueles que estão conduzindo. Né? Então, assim, quando eu falo lá do meu bairro, que o meu bairro está com a lâmpada queimada, todavia, essa lâmpada queimada não é atribuição da polícia militar. Sim. Né? Mas essa lâmpada queimada, ela está causando o que naquele bairro? Ali, por exemplo, pode estar acontecendo, pode ser uma famigerada boca de fumo. Né? Então, o que aquele presidente de bairro ou o próprio cidadão, né? Porque assim, a gente tem que se colocar nessa condição. O cidadão ele tem que informar, olha, para quem de direito, para que aquela lâmpada seja queimada, para que aquela lâmpada queimada seja trocada, e aí certamente aquele canto já não vai ter mais problema. Certo. E isso ajuda até a polícia militar, entende? Então, assim, o que a gente tem que entender, eu sei que de fato às vezes causa à população a forma como se coloca a situação da autuação de trânsito. Mas a polícia militar não é só trânsito. Os resultados estão aí, os números estão aí, e para isso, certamente, e eu digo para você, repito novamente, a gente pode colocar aqui, e assim conhecendo a Rolim de Moura, a longa data, a gente pode colocar aqui, talvez, em cada setor, se a gente fosse dividir assim a cidade, a gente poderia colocar uma viatura em cada setor com 3 policiais. Só que se a população não entender que ela faz parte deste contexto, nós não vamos conseguir, de certa forma, estancar o crime. E aí, por exemplo, quando a população sabe de que alguém está comprando produto de furto, né? Ou receptação, por exemplo. Não, eu vou comprar esse aqui porque realmente está mais barato. Ou seja, se uma televisão custa R$1.000, eu estou comprando lá por 50, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Então, assim, a população também tem que entender que segurança pública se faz com todos. Entende? Então, não é só a população. Tem um papel fundamental e que pode ajudar, certo? Aos bairros, assim, eu sei que a população tem crescido muito, a cidade tem crescido muito também, mas tem a possibilidade de, provavelmente, algum dia, quem sabe, né? Como eu falei, eu sou bem sonhadora, né? Eu fico já pensando no amanhã. Mas de termos aqui uns pontos de atendimento, um ponto fixo da polícia, talvez num bairro, teria essa possibilidade ou não? Ainda não. Ih, meu Deus, ele está estragando meus sonhos. Melhor não, mas eu posso explicar bem rapidamente para compreender. Durante algum tempo se adotou na Polícia Militar esse modelo de bases, de postos, né? E em determinada situação pode até se justificar. Mas é muito melhor, Gislaine,
Por exemplo, se nós tivermos uma estrutura, um posto em determinado bairro, só para manter aquele local seguro, os computadores, as armas, eventuais equipamentos, mobília, só para manter aquela estrutura física, eu vou ter que ter pelo menos 2 policiais, porque o policial militar sozinho, ele é vulnerável. Então, é preferível ter 2 policiais em patrulhamento, atendendo a população. Que atende vários locais aí, né? Ainda que seja um local bem restrito, mas é melhor que esses policiais estejam em patrulhamento do que eles estejam imobilizados. Nós atuamos, via de regra, em Rolim de Moura, com 2 guarnições de rádio patrulha, que são aquelas guarnições que atendem as demandas de 190. A nossa expectativa é que até o final do ano nós consigamos, se nós recebermos o efetivo para isso, ampliarmos para 4 viaturas, 4 guarnições, né? Rolim de Moura é pedagogicamente dividido em 4 quartos. Então, se nós conseguirmos colocar uma guarnição em cada pedaço só para retificar aqui, muito pontual, para não causar um espanto, certamente nós não teremos 4 guarnições de trânsito, tá? 4 guarnições de trânsito. É uma possibilidade só. É só isso, só uma possibilidade. Isso não vai acontecer ainda, tá? Mas também não é algo que a gente está descartando. Para a gente fechar, meninos, eu queria falar sobre o vídeo monitoramento, um projeto que foi trazido para a cidade, a espelho de outro município aqui do estado de Rondônia. Estão funcionando as câmeras? Vamos ter mais câmeras espalhadas? Como que está o processo? A gente sabe que também as telas estão ali dentro do quartel, né? E atende? Não temos, então, um ponto que o policial fica fixo, mas as câmeras ajudavam até mesmo no trânsito, certo, comandante? Como que está e qual o progresso desse projeto aí? Perfeito, assunto delicado, mas precisa ser encarado de frente, e os policiais que convivem comigo sabem o quanto nós estamos dedicando atenção a resolver os problemas. E eu talvez tenha legitimidade para falar, porque venho do município que nós estruturamos também algo dessa natureza, de vídeo monitoramento. Aqui em Rolim de Moura, a exemplo de outros vários lugares, o vídeo monitoramento foi possível em razão de algumas parcerias, a classe empresarial, por meio da associação comercial, o Poder Judiciário, né, que viabilizaram. Chegamos a 20 câmeras, só que talvez tenha faltado, não tenho tanta propriedade para dizer, algum planejamento em relação às manutenções. Esses equipamentos eles são compostos por telas sensíveis, por lentes sensíveis, por um conjunto de engrenagens, e eles passam ao longo do tempo por problemas e precisam ser mantenidos. Nós nunca tivemos, e eu falo isso com tranquilidade, nós não tivemos aporte de recursos para manutenção. Então essas câmeras têm passado por alguma dificuldade para continuar operando todas. Nós temos algumas câmeras operando, eu não posso pontuar até por uma questão de segurança, mas nós precisamos avançar. A associação comercial é parceira de primeira hora, está tão imbuída quanto a Polícia Militar em viabilizar isso. Nós não pretendemos ampliar um número demasiado de câmeras. O Poder Judiciário é o nosso grande financiador. Nós queremos, ainda nesse ano também, obter recursos para a manutenção dessas câmeras e termos as 20 câmeras operando efetivamente. E nós vamos acrescentar 1 ou 2 câmeras com recursos de inteligência artificial para leitura de placa. Aí eu minimizo a atuação humana e o software consegue me passar uma série de informações. Eu fomento um banco de dados com placas, características, fração de placa, e o software faz essa leitura para a Polícia Militar. Nós também tivemos a iniciativa, funcionava separadamente vídeo monitoramento e central de operações, aqui em Rolim de Moura. Num conceito mais moderno, nós congregamos esses 2 segmentos e tem nos dado resultado, porque o coordenador, o telefonista ou o despachador, ele está ali pronto, com a tela muito próxima, vendo como é que está se comportando, eventualmente vendo uma pessoa suspeita que está na porta de um banco há um tempo desnecessário. Nós temos empregado vídeo monitoramento. Nós lamentamos não ter recursos para manter todas as 20 operando. Mas, se o projeto está sendo ao menos discutido, a possibilidade de voltar a funcionar tudo não está descartada, e isso pode acontecer num período bem pequeno. Quero agradecer a visita dos senhores aqui, tá? Estamos à disposição, trabalhando aí sempre, né, para trazer as informações aqui no programa, através do site também do Rolim Notícias.
E eu agradeço a disposição de vocês estarem vindo aqui falar para a população dos números, das ações que não param, né? Não param, um trabalho aí bastante árduo e sempre que precisarem retornar, fiquem à vontade. Nós que agradecemos, é um prazer conhecer o estúdio, a Polícia Militar está de portas abertas no que poder colaborar. Contem sempre com a Polícia Militar. Obrigada, comandante. É isso, pessoal, a entrevista aqui, lógico que se a gente fosse falar sobre todos os assuntos, pontuar aí tudo, a gente ia ficar aqui a tarde toda, né? Então, como a gente tem que dar continuidade ao programa, eu vou chamar o intervalo comercial e fico aqui esperando por vocês na volta, não saia daí.